Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país, até a data do dia 27 de fevereiro de 2024. Hoje a gente vai falar sobre a continuidade, as motivações do assassinato que aconteceu em Hokkaido, em uma loja de conveniência que deixou um morto e 2 gravemente feridos, aqueles que eram funcionários da loja de conveniência. Mais detalhes sobre um caso de um peruano que matou as 2 irmãs brasileiras alguns anos atrás e finalmente foi condenado. Foi condenado à prisão perpétua. A gente vai explicar para vocês exatamente o que aconteceu, refrescar a memória de quem estava acompanhando o assunto e também atualizá-los para quem escutou essa notícia pela primeira vez. E mais informações também sobre o processo de demolição que vem acontecendo na região de Noto, abalada pelo terremoto do dia 1º de janeiro. Então já sabe, tudo isso e muito mais. Fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Essa, sem dúvida, é uma das melhores formas de vocês conseguirem nos ajudar. Então, vamos lá. Começando pela primeira notícia. Barbaridade, né? Como vocês podem ver pelas imagens, policiais tentando fazer a contenção do assassino de Sapporo, uma loja de conveniência. Há 2 dias atrás, agora essas imagens são inéditas de câmeras de segurança que mostram o momento exato que o criminoso foi contido. Ele estava bastante transtornado, estava com faca em sua mão, como vocês podem ver. Os policiais fizeram a detenção com cacetetes mesmo, não utilizaram arma de fogo e, após conseguirem imobilizar, claro, colocaram a algema, né, eles retiraram, né, também, obviamente, a faca que estava com o criminoso e conseguiram prendê-lo, né? Esse incidente aconteceu em Hokkaido, como vocês podem ver, numa loja da Seikomato, em que a gente teve ali 3 pessoas que foram esfaqueadas cruelmente, uma delas, né, que foi infelizmente encontrada sem vida já na loja de conveniência. Os 3 que foram esfaqueados eram funcionários da loja de conveniência. E agora a gente tem atualizações também. Foi entrevistado o assassino responsável pelos 3 assassinatos e, segundo a investigação da polícia, além dele estar com bastante, digamos, desconexão dos eventos, né, e daquilo que ele estava fazendo, ou seja, ele não tinha uma coordenação muito clara sobre o que ele estava fazendo, ele pediu desculpas e disse que não tinha verdadeiramente a intenção de ser tão agressivo. Ah, mas o que isso significa na prática? Bom, realmente ainda é cedo para a gente conseguir falar, né? Esse é o momento exato que ele invadiu a loja de conveniência, havia lá uma pessoa no caixa, como vocês podem ver, ele já foi direcionado à primeira vítima, foi e desferiu algumas facadas. Logo em seguida tinha uma mulher de 58 anos, funcionária também em um dos corredores, que ele também acabou esfaqueando, e ele foi para o estoque, encontrou com mais um colaborador de 40, que esse inclusive foi morto, né? Infelizmente, uma situação muito triste. Um dos funcionários, aquele que estava no caixa, ele tentou fugir, né? E o criminoso, claro, ele foi atrás para tentar, obviamente, terminar de esfaqueá-lo. Então, os 3 funcionários que estavam na loja de conveniência tiveram a tentativa de assassinato e um deles, infelizmente, acabou morrendo, né? E agora a gente vai pegar mais informações sobre o que está acontecendo, mas antes da gente falar sobre o caso que chocou o Japão, né? Inclusive de um peruano que matou 2 brasileiras, a gente vai falar sobre a campanha de passagens aéreas pré-primavera, que é a última chamada para você que quer pagar um pouco menos, né? O preço das passagens disparou, essa é uma realidade, isso acontece geralmente nessa época do ano. Tem a questão do Sakura, tem a questão dos milhares de estudantes que chegam e precisam chegar até o dia 1º de abril, ou seja, isso acaba saturando as passagens do mês de março, e também tem o pico do turismo, da primavera, independentemente de ser Sakura ou não, o clima está melhorando, então a entrada de visitantes estrangeiros é extremamente alta. Por esse motivo, o preço das passagens dispara. E por isso que você que deixou para comprar para a última hora, infelizmente, vai pagar mais caro e não tem nem o que fazer. Porém, oportunidades ainda existem. Para você que quer viajar, por exemplo, em abril,
maio, junho, mas não em julho, a gente tem algumas opções para vocês, então manda mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 30 0101, manda o WhatsApp ali para a Gessai, melhor agência do mercado, melhor atendimento, melhores condições de pagamento, também você pode pagar em real, mesmo comprando uma passagem de origem ali do Japão ou da origem Brasil. Combinado? Então não percam essas oportunidades, que agora a gente vai falar sobre um caso de duas irmãs brasileiras que morreram no Japão, foram assassinadas ali por um irmão peruano. Esse não é um caso novo, é um caso que aconteceu há alguns anos atrás, porém, só recentemente o julgamento foi feito. Então, o julgamento foi feito e a condenação saiu hoje. Hoje a gente teve o resultado da condenação e esse criminoso de nacionalidade peruana, ele foi condenado à prisão perpétua. E no caso, dentro do processo de julgamento, uma das informações que a gente recebeu através da equipe de advogados é de que, na verdade, era solicitada a pena de morte deste peruano. Porém, uma das defesas que foi utilizada para evitar a penalidade máxima, que a penalidade máxima é a pena de morte, tá, gente? Não é a prisão perpétua. A segunda maior penalidade é a prisão perpétua. Então, para evitar a pena de morte, um dos argumentos foi de que o crime não foi muito bem, não foi meticulosamente orquestrado, ou seja, não teve uma organização, um pensamento frio, uma psicopatia forte, né, segundo ali os advogados de defesa, e portanto ele não deveria ser elegível à pena de morte, porque esse foi mais um impulso movido por sentimentos, né? Inclusive, uma coisa estranha, ele tinha algum relacionamento com alguma das irmãs, enfim, uma situação que não vale nem a pena a gente chegar aqui e entrar no mérito, mas as duas foram cruelmente assassinadas e o resultado do julgamento saiu. E a justiça no Japão, ela pode até tardar, mas falhar ela não falha. É um caso de prisão perpétua, né? Então, realmente, uma informação bem atualizada aqui para vocês sobre esse caso que aconteceu. A gente perdeu duas irmãs que moravam em Handa, em Aichiken, mas, claro, nesse caso a punição foi feita, ele está preso e vai ficar preso para o resto da vida, né? Lembrando que, a título de curiosidade, para quem não entende muito bem sobre a questão da detenção, prisão perpétua, esse tipo de coisa, a prisão perpétua, apesar de, digamos assim, de ser algo para o resto da vida, ainda existe como recorrer e redução de pena, ou seja, para uma pena que tem ainda liberação no semiaberto, por exemplo, durante a vida. Então, não significa que ele vai permanecer a vida inteira dele na prisão, nem que ele será encaminhado para o corredor da morte. Então, é uma situação difícil, mas, sim, segundo alguns depoimentos que a gente recebeu de alguns especialistas dessa parte criminal no Japão, é muito provável que ele fique a vida inteira dele na cadeia, né? Ainda que tenha bom comportamento, ele só vai ver, digamos, a luz, né, do sol fora da cadeia depois de uns 30, 40 anos de detenção. Então, a penalidade é duríssima e, mesmo sendo réu primário com um crime hediondo como esse, com crueldade, requintes de crueldade no assassinato, não poderia ser diferente, infelizmente. E agora a gente vai falar do processo de reconstrução que vem acontecendo na Península de Noto, né? A vida continua ainda para aqueles que foram afetados no dia 1º de janeiro em diante. Muitas casas, mais de 70 mil casas com danos, alguns deles irreversíveis, né? Nesse caso, por exemplo, a casa está completamente destruída. Só não foi abaixo por questões estruturais, mas é o tipo de situação em que é necessário realizar a demolição. Demolição que deve acontecer por dezenas de milhares de casas. É uma região que foi duramente afetada, então, pelo terremoto do dia 1º de janeiro e ainda vai ter um período longo para poder se reconstruir. Lembrando que isso não é a primeira tragédia, também não será a última que vai acontecer desse tipo de natureza no Japão. Porém, o Japão é muito bom nesse processo de reconstrução. E por esse motivo, claro, o Japão vai trabalhar duro para que essa região se reconstrua o mais rapidamente possível. E outra informação importante,
para quem está acompanhando essa questão geológica, é de que os terremotos que vieram a partir da falha geológica adormecida de 1000 anos parecem ter acalmado. Então, diferentemente do que o professor da Universidade de Tóquio disse há 2 semanas atrás, de que teríamos um tremor equivalente ao que aconteceu, próximo disso, ainda durante o mês de fevereiro, parece que isso não vai acontecer de fato. Até porque é uma questão de probabilidade. A maior probabilidade sempre é que não aconteça, né? O terremoto, o fenômeno de terremoto, não é um fenômeno que acontece com a maior probabilidade do que não acontecer, né? A questão é que, como são tantas falhas geológicas que existem no Japão, sempre tem algum lugar que acaba balançando, né? Mas não em 5 graus de magnitude, como algumas pessoas têm comentado aqui abaixo, né? De que todos os dias tem terremoto de magnitude 5.1. Isso é uma tremenda desinformação, pessoal. Terremotos de magnitude 5 para cima não acontecem com tanta frequência assim, principalmente próximos da superfície, né? Da ilha principal, de regiões que são bastante habitadas no Japão. Então, não é uma informação procedente, vamos tomar um certo cuidado antes de fazer algum tipo de afirmação que não tem embasamento científico, né? Agora, mais informações sobre nascimentos em baixa no Japão. Histórico de nascimentos diz que a tendência continua a cair. Tivemos 750 mil nascimentos no ano passado, só que o número ele é menor do que o ano anterior e vem caindo dos últimos 30 anos para cá. A tendência, infelizmente, ela é bastante negativa para a questão dos nascimentos. Isso porque a gente tem, pelo outro lado da balança, a quantidade de óbitos que vem para mais de 1 milhão, chega a 1,5 milhão, dependendo da condição, dependendo do ano. Então, são números que são muito distantes de serem compensados com novos nascimentos e mais, né, tampouco pela entrada de novos estrangeiros, né, por mais que os estrangeiros estejam entrando mais do que nunca no Japão, né, principalmente os de nacionalidade asiática, não japonesa no caso, apesar dessa entrada forte, mesmo assim não está sendo suficiente para compensar a quantidade de óbitos, né, e lembrando que é uma situação complicada, a economia acaba ficando um pouco refém da produção, né, justamente dessa pirâmide etária que acaba envelhecendo muito rápido e, consequentemente, não tendo a reposição imediata, né? Os idosos que não compõem mais a força de trabalho, eles são consumidores de produtos e serviços, né? E os bebês, por exemplo, eles também são, mas em uma menor escala, né? Principalmente dos serviços de saúde, apesar de terem cuidados, né, desde o começo, são cuidados diferentes, mas é um custo também diferente, então é uma dinâmica que vem mudando, vem transformando aí a pirâmide etária no Japão. Vou atualizar aqui vocês sobre terremotos. A gente teve um terremoto de magnitude 4.6 que aconteceu a 60 quilômetros de profundidade fora da costa de Fukushima, mesma região que foi afetada inclusive por aquele terremoto em 2011, né? O fenômeno aconteceu às 6h40 da manhã, algumas pessoas acordaram até um pouco assustadas para quem mora em Miyagi e Fukushima, porém esse tipo de tremor não é poderoso o suficiente para causar alerta de tsunami, nem para causar destruição dentro da região. Então nenhum alerta foi emitido, as informações por enquanto são essas e repetição de tremores não são esperados por enquanto. E lembrem-se, vocês que estão com visto em mãos ou com reentre na mão, estão no Brasil, lembre-se que você pode contar com a GSI Work, que é a melhor agência do mercado e tem oportunidades para você embarcar com custo zero. É isso mesmo, não paga nada nem no Brasil e nem no Japão, se for para semicondutores eletrônicos, ou mesmo no mercado de autopeças para trabalhar ali com o incentivo de passagens, ou seja, não paga passagem no Brasil e nem no Japão. Combinado? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo e não necessariamente das notícias, de se manter bem informado, então já clica no botãozinho do like se não clicou anteriormente, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque é muito importante o seu apoio e a continuidade sempre assistindo o nosso trabalho, beleza? Então, pessoal, até o vídeo de amanhã, todos os dias, já sabem, conteúdo novo aqui no canal, tudo sobre Japão.